Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da série, ao lançamento, né? Da série de conteúdos que a WeConnect vai fazer e vai disponibilizar no nosso canal do YouTube. E já pedindo aqui desculpas, né? Que a gente fez uma divulgação inicialmente que seria transmitida pelo YouTube, mas por algumas questões técnicas, a gente resolveu fazer aqui pelo Instagram mesmo. Então tô esperando aqui, oi Tati, tô esperando aqui a Marta conectar com a gente. Enquanto isso, eu vou contando um pouquinho para vocês sobre, oi Marcela, contando um pouquinho para vocês de onde surgiu a ideia de fazer a série. Então, como vocês sabem, eu trabalho com turismo há 24 anos, sou turismóloga e, além disso, trabalho com consultoria há 17. Então, vindo, né, nesses 17 anos, venho fazendo consultorias individuais com empresas, destinos e venho percebendo aí alguns desafios relacionados, né, à sustentabilidade, principalmente econômica, das empresas. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Então, os conteúdos vão ser gerados com esse intuito, né, de apoiar os empresários a rentabilizarem cada vez mais e melhor seus negócios. A Marta entrou, eu vou chamá-la aqui para a nossa conversa. Agora. Olá, Oiê, tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia também. Acho que eu preciso ficar um pouquinho mais longe. Tá ótimo, tô te vendo Então, bem. tá bom. E aí, Tudo bom, Marcela? tá preparada para a gente falar sobre propósito? Sempre, Então sempre. vamos Coisa lá. boa falar sobre isso. Bem-vinda primeiro e obrigada pela Obrigada. sua disponibilidade de estar aqui, né, comigo, com a gente. Tem algumas pessoas já conectadas. Encontrei com a Marcela, ela tá aí. Ela Vou tá. tietar vocês na live, Isso ótimo. aí, Marcela. Pode, Enquanto isso, a gente fica babando nos seus posts, morrendo de vontade de um jantar com drinks, né? por Das favor. experiências. Marta, eu estava fazendo uma introdução. Então, esse é o vídeo de lançamento, né, da série de conteúdos que vão vir aí a partir de agora, para o canal do YouTube da WeConnect. E estava fazendo também aí uma explicação do porquê esse primeiro tema. Então, esse primeiro tema ele está muito relacionado com o que eu venho escutando, né, nas consultorias, nas mentorias individuais, principalmente quando a gente fala aí sobre a experiência do cliente, quando a gente fala sobre os desafios relacionados a gente manter o negócio sustentável financeiramente, a retenção de equipe, enfim, a gente tem aí ouvido uma série de desafios relacionados a isso. E aí vim refletindo, né, sobre o quanto eu poderia contribuir com isso nessa última, então assim, conheci a Marta, né, no nosso trabalho que a gente fez em Belo Horizonte, no desenvolvimento, voltado aí para o desenvolvimento de experiências autênticas e mineiras, né, com que a gente queria ir reposicionar, ou fortalecer o posicionamento do destino Belo Horizonte nesse sentido, para tornar o destino ainda mais competitivo, para tornar as empresas ainda mais competitivas, porque a experiência nada mais é do que um conceito para gerar competitividade, né, ou para manter a competitividade das empresas, porque a gente está falando de clientes que estão buscando experiências diferenciadas e autênticas. Na verdade, a gente está falando, desculpa te interromper assim, até de inovação, né? Inovação de produto. Quando a gente fala de inovação, as pessoas pensam em inovação tecnológica, só que não é sempre assim, né? E eu fiquei muito feliz de ver, né? Primeiro de conhecer nesse trabalho, e depois a gente fez o vitrine, né? Que você me convidou para compor equipe para a Embratur, e eu fiquei super feliz, assim, eu fico cada vez mais feliz de ver que neste quesito de experiências, eu acho que a gente está bem competitivo em relação a vários outros destinos, inclusive destinos europeus. Né? Eu estive recentemente num país europeu,
uma missão de benchmarking, e aí a gente buscou experiências e não foi tão fácil encontrar. Então, assim, que legal, né, que a gente está podendo trabalhar nesse sentido para trazer também sustentabilidade econômica para as empresas, né, uma maior lucratividade. E a Marcela está vendo a gente aí, já tem ótimas experiências gastronômicas, né, autênticas, super diferentonas, e a gente torce para que muitas empresas venham nesse sentido. Sim. E aí, né, a gente estava aí continuando a linha de raciocínio sobre a série, estava conversando com os empresários que a gente fez as mentorias, e eles reportaram assim o quanto é importante a conexão entre os empresários, a troca de experiências, porque um desafio que vem de um lado, por outro lado, um outro empresário pode ouvir como foi solucionado e isso apoiar, né, um ao outro. Então, assim, esse compartilhamento de informação, né, a partir de agora, tem esse objetivo da gente conseguir apoiar os empresários a solucionarem os desafios, porque só tomar a atitude de ser empresário, no Brasil principalmente, já é um ato de muita coragem, porque os desafios são diários, né? E aí, assim, venho pensando e refletindo sobre todo esse processo relacionado à experiência, relacionado à sustentabilidade dos negócios, e eu não tenho visto uma saída, se não, né, tudo assim, toda a estratégia dos negócios estarem muito ancoradas no propósito, no que a empresa nasceu para ser. Então, é por isso, esse é o primeiro tema que a gente vai abordar, porque para mim toda a estratégia ela parte aí do entendimento de o que a empresa nasceu para ser, e aí sim a gente consegue então desenvolver produtos, a gente consegue manter os colaboradores, né, engajados naquela experiência, na experiência do cliente ou em toda a jornada que o cliente faz dentro do negócio. Então é por isso, justificando aqui o primeiro tema, porque eu acho que para mim é o grande pilar que se desdobra aí nas outras estratégias, nos outros pilares de gestão de um negócio. E aí, como a gente trabalha com turismo, né, não tem como a gente evitar falar dessa importância do propósito, especialmente porque a gente precisa de conexão. Eu acho que é uma atividade econômica que tem aí como grande diferencial, ou grande desafio, né, gerar conexão. Então, a gente gera conexão humana, precisa gerar conexão com o território, enfim, a gente tem isso como base, né? E aí, dentro desse contexto, eu acho que a gente está num cenário muito desafiador para já te passar a palavra, porque né, você aí como palestrante internacional, muito estudiosa das tendências e do comportamento mesmo de consumo, pode dizer ainda melhor, mas a gente está num cenário assim, muito desafiador relacionado ao equilíbrio emocional mesmo, à saúde mental das pessoas, e as pessoas são as pessoas que vão fazer a experiência do turista, né? A gente está falando do colaborador e de quem viaja para vivenciar também experiências e se reequilibrar ou se desconectar do que ficou naquele destino que deixou em casa, né? Naquela cidade de onde saiu para ir visitar outro destino. Então, a gente está nesse contexto super desafiador e para a atividade turística, a gente precisa muito pensar nisso. Porque cada vez está mais difícil a gente engajar os colaboradores, cada vez está mais difícil a gente conquistar os clientes. Enfim, a gente está aí nesse contexto, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre essa situação atual, do como isso vem impactando a nossa atividade, quais são os dados, as informações que você tem sobre isso, de uma geração que está cada vez mais conectada com os valores das empresas, do que, isso a gente fala de consumo, né, e a gente fala de colaborador, do que de fato só aos bens e serviços, que era o que a gente vendia antes, né, só o produto ou o serviço. Primeiro, obrigada, né, pelo convite para participar da live de lançamento dessa série, então fico feliz. Eu penso aqui tem muitas mudanças acontecendo, mudanças grandes,
e que às vezes a gente não se dá conta porque a gente está no meio delas, né? Então, por exemplo, se assim, uns 5 anos atrás, ou um pouco mais, vai, uns 6 anos atrás, já tinha dado que falava que em 2030, 2000, não lembro assim, mas vamos falar em 2025, 80% do consumo nosso de rede social, de internet, seria vídeo, e a gente achava isso uma loucura. E hoje, realmente, a gente vê como cada vez mais a gente consome esse tipo de conteúdo, como cada vez mais a gente interage pelas redes sociais e como as pessoas estão ficando carentes de conexão. E aí vem uma tendência, né, do turismo, de trabalhar com bem-estar, de proporcionar encontros, seja para comer, para degustar um jantar com drinks, por exemplo, com a Marcela, né, alquimista, seja para para participar de uma experiência gastronômica que os turistas vão ali e colocam a mão na massa, seja para fazer uma caminhada, enfim, né, as pessoas querem se conectar com outras pessoas, com amigos, com parentes, com o próprio local. Então, a gente vê que se a gente falasse isso 5, 10 anos atrás, as pessoas vão viajar para dormir, as pessoas vão viajar para se conectar, né? Não, aí a gente ia achar isso uma loucura. As pessoas queriam ticar cartões postais. Então, se eu vou para Paris, eu quero conhecer o Louvre, Pompidou, Torre Eiffel, fazer o passeio de barco no Sena. E hoje não mais. Hoje as pessoas querem, lógico, conhecer alguns cartões postais, mas elas querem também experiências que elas consigam interagir com as comunidades locais, que elas consigam aprender alguma coisa e voltar para casa com uma bagagem maior do que quando saíram de casa, no sentido de ter ganhado conhecimento, de ter aprendido, de ter mais repertório e depois compartilhar na mesa de bar com os amigos, né, num restaurante. Então, a gente vê que os jovens também consumindo menos álcool e selecionando as empresas das quais eles vão comprar, né, serviços ou coisas ou bens de acordo com os valores dessas empresas. Então, tudo faz com que a gente pense mais no sentido do negócio, né? Assim, para que uma empresa existe, e também até como uma forma de diferenciar, né? A gente que trabalha com marketing sabe disso. Então, por que eu vou comprar da empresa A e não da B, se as duas empresas me oferecem, teoricamente, o mesmo serviço, que é uma noite de hospedagem? Porque, às vezes, no hotel A, eu vou ter uma experiência muito mais bacana e no hotel B, eu vou comprar só uma noite de hospedagem. Então, a gente vê que o turismo está caminhando para esse sentido, assim, né, de ter diferenciais mais claros, de oferecer experiências, de oferecer serviços mais inovadores. Só que eu acho que também tem pouca gente, poucos empresários que estão atentos a essas mudanças que parecem simples, mas não são. Né? Quando que a gente ia falar de turismo de sono? 5, 10 anos atrás. Hoje as pessoas viajam para ter uma boa noite de sono, um bom final de semana de sono. Então, a gente precisa entender que o consumidor mudou e, portanto, os nossos negócios também precisam mudar. Agora, tem uma coisa que você falou que é mais importante do que isso, né? Qual que é o propósito da empresa, que eu acho que também está ligado com o propósito do empresário, o que faz brilhar os olhos? Na própria composição do menu, a gente viu isso, né? Uma empresa que é do segmento receptivo, mas acabou se empolgando quando criou uma experiência que tem a ver com o hobby, com o gosto do empresário, que é corrida de rua. Então, aí brilha os olhos, aí as pessoas, né, ficam mais motivadas para desenvolver aquele produto. Se tiver algum tipo de resistência do mercado, a gente também tem mais força para avançar, né, e passar essa resistência. Então, eu acho que também tem a ver com o nosso propósito, né? O que faz sentido? Porque a gente passa uma boa parte da vida trabalhando e tem que ser, né, tem que ser bom, não pode ser aquele fardo ficar esperando o final de semana, o final do ano, né, as férias. Sim. E isso é muito importante, porque assim, né, como eu comecei falando, a gente que acompanha muitos empresários, vê, percebe o quanto é desafiador mesmo, que cada dia é um desafio novo. E aí eu perguntava para eles o como eles se mantinham motivados com o negócio, com a atuação deles. E a resposta, né, já dando um spoiler assim, não tiver muito conectado com o que de fato as pessoas acreditam, os gestores acreditam ali, é muito difícil continuar.
né? E a gente vê isso muito claramente quando a gente faz o trabalho de desenvolvimento de experiência. Porque a gente faz uma seleção, aqui em BH, por exemplo, a gente fez uma seleção super importante, baseada em critérios, enfim. E a gente chegou aí em 20 empresas contempladas pelo processo, né? Recebem consultorias individuais, um grande investimento, enfim. Mesmo assim, tem pessoas ou tem empresários que ficam no meio do caminho. E a gente percebe que quem chega até o final é quem, de fato, tem aquele brilho no olho pelo que faz. E aí, às vezes, quando a gente começa a falar sobre propósito, né, e especialmente no turismo, que era para ser uma atividade hiperconectada com isso, porque a gente fala de emoção, a gente fala de sensação, enfim, a gente fala de motivação, né, porque no final das contas é o que a gente quer proporcionar para o turista, com a rotina, e talvez por sermos empresas, em geral, familiares, né, aquela equipe que faz tudo, é, enfim, como a gente fala muitas vezes desse modelo de negócio, a gente fala também por ser consumido, a gente vê os empresários sendo consumidos pelo dia a dia. Então, parar e refletir sobre esse processo é extremamente importante, mas é o que você comentou agora, né? Parece que é uma coisa que precisaria ter sido ser feita, e que muitas vezes a rotina nos engole e a gente não faz e vai aí conduzindo o negócio, ou implementando ações que a gente acha que vai dar resultado, porque todo mundo está fazendo, mas minha mãe já dizia, você não é todo mundo, né? E as empresas não são iguais. Cada empresa tem uma estratégia, cada empresa tem um perfil de consumidor, cada empresa tem um mercado, né? E cada empresa precisa ter uma estratégia muito diferenciada. Então, a gente chega a uma conclusão que a competitividade das empresas, apesar de a gente estar num mundo muito digital, principalmente na atividade turística, a gente fala de fato do ser humano ser o centro, né? Estar no centro. E aí a gente já tem vários escritores muito renomados, assim, especialistas muito renomados, como o Philip Kotler e outros, falando sobre o ser humano no centro, né? No centro da experiência, no centro da comunicação. Ele fala que a gente compra, não é da empresa em si, mas a gente compra das pessoas que estão por trás da empresa, né? Então, a forma de comunicação vai mudar também. E aí eu te pergunto algo, porque no mês das mulheres, nós aqui, duas mulheres, né? Eu venho estudando muito assim sobre a importância e o como a gente está assumindo novos papéis. Ainda é um caminho, né? Sabemos disso, mas estamos nesse caminho de assumir novos papéis. E eu vi, né, num dos maiores eventos de tecnologia que teve agora na semana passada lá nos Estados Unidos, o SXSW, né, o quanto eles reforçaram que os negócios vão ser cada vez mais competitivos, os negócios que tiverem humanização. Então, é um evento de tecnologia falando de humanização, e aí eu acho que a mulher nesse papel ela vem de fato para trazer essa humanidade. Não que o homem não tenha, mas é que o da mulher é muito natural, né? Isso. E eles falaram isso justamente no evento. E aí eu queria entender de você, assim, como que você enxerga, né, a gente assumindo novos papéis. Eu acho que na atividade turística a gente está lidando com muitas mulheres, e eu tive a experiência, por exemplo, de lidar com comunidades, inclusive produtivas, que tinham mulheres à frente do processo, não só empreendedoras, né, aqui nos grandes centros, mas em comunidades produtivas também. Então, eu queria, assim, ouvir de você um pouco sobre isso, sabe? Como você vê essa questão do ser humano estar no centro e o nosso papel como mulheres trazendo essa reflexão e esse cuidado maior, talvez com as equipes, com clientes e assim por diante. Legal. Bom, eu acho que em tempos de auge de inteligência artificial, é super legal a gente falar de ser humano, né? Porque, como em outros momentos da história,
a gente vai ser valorizado por ser humano, por ser criativo, por ser acolhedor, por ser empático, simpático, né, por ter pensamento crítico, por ter análise, saber fazer uma análise da situação que vai além dos fatos, né, analisando o comportamento das pessoas, as emoções, as reações, coisas que a máquina dificilmente. Bom, não sei, não dá para falar dificilmente, né? Coisa que as máquinas ainda não fazem, né? Então, eu acho que todos nós vamos cada vez mais nos acostumarmos a usar a inteligência artificial na vida pessoal, nos negócios, assim como aprendemos a usar a internet há 2 décadas atrás. Mas o turismo é um setor, né, que envolve aí diversos segmentos, mas que é majoritariamente serviços realizados por pessoas. Então, acho que em alguns momentos da jornada do cliente não faz sentido você ser atendido por uma pessoa, por exemplo, no check-in de um hotel. Você pode fazer um check-in automático e ter uma boa experiência. Mas, quando eu estou viajando, principalmente quando eu estou numa cidade que eu nunca estive, fora do país, e que eu quero uma dica, onde que você vai jantar? Tem algum bar legal por aqui que tem a ver com, né, que daí a pessoa pergunta, mas que tipo de restaurante, que tipo de bar? E aí você vai falando e ela vai percebendo, né, o que você está buscando e te oferece ali alguma informação mais personalizada. Não que a inteligência artificial não vá fazer isso, né? Se você colocar quer um restaurante de comida, tá, o próprio Google já vai te dar algumas referências, mas acho que em alguns momentos da jornada a gente vai sempre preferir interagir com uma pessoa. Então, se você está numa festa ou numa cervejaria artesanal e você tem um totem lá de autoatendimento, ok, funciona bem, o serviço é ágil. Mas se você quer aprender um pouco mais sobre o mundo das cervejas, né? Como tem lá o nosso amigo do Shopping do Mercado, e você quer entender o que harmoniza com o quê, como, né, como degustar e por que essa cerveja é mais pesada, por que ela é servida primeiro, né, qual que é o teor alcoólico, como é feito. Aí naturalmente a gente vai preferir ter uma explicação por uma pessoa simpática, que conhece, que reage. A mesma coisa acontece com os guias, né? Quando eu sempre digo que um bom guia faz toda a diferença na experiência do cliente. Mas não é aquele guia que decora e que fica falando, aqui em 1800... Não, é o guia que saca qual que é o teu perfil, se você quer um nível mais aprofundado de informação, se você está com criança no grupo, se você está querendo né, fazer um roteiro de uma forma mais superficial e gastar mais tempo degustando um café no final da visita. Então, esse tipo de percepção, isso é muito do ser humano, né? Então, eu acho que assim como usar as outras tecnologias também acaba sendo super importante para garantir a competitividade dos negócios, a diferenciação vai sempre continuar sendo pelo grau de atendimento, seja ele automatizado, mas principalmente se ele for humanizado. Na hora que a gente quer conversar com alguém, você está num hotel de campo, você quer saber, entender alguma coisa ali daquele contexto. Então, eu vejo dessa forma. E aí, né, como preparar essas pessoas para elas serem empáticas, para elas estarem antenadas, para elas saberem se aquele tipo de cliente quer mais proximidade ou ele quer mais distância. Então, acho que a gente precisa continuar aprendendo sempre. E aí, né, nesse contexto da preparação, que aí a gente entra em dois, aqui a gente está falando de experiências desenvolvidas, que são produtos formatados para a gente comercializar, mas a gente também, você bem lembrou, sobre a jornada de experiência do cliente dentro de um negócio, né? Que a gente tem desde o momento que a gente capta a atenção do turista, ou procura captar essa atenção, que eles vão entrar em contato para tirar uma dúvida, e depois disso eles vão comprar, vão consumir a experiência como um todo ali, seja na hospedagem, na alimentação, no atrativo, né, na agência de receptivo, e depois vão embora e vão compartilhar. Então,
bem rapidamente, a gente está falando aí de uma jornada que precisa ter uma experiência positiva, porque de nada adianta a gente oferecer um super produto de experiência, mas na hora de pagar a conta vir errada e ser um transtorno para a gente reparar ou para a gente ajustar isso, né? E aí, já dando o segundo spoiler, né, sobre as entrevistas que eu fiz com os empresários, a grande maioria que tem, de fato, a clareza, né, do propósito e do porquê a empresa nasceu, eles conseguem manter os funcionários aí engajados. E aí, um dos exemplos é o Chopp do Mercado, que vai estar em um dos nossos vídeos, e ele contou muito claramente, né, o quanto ele trabalha para engajar os colaboradores, mas como ele tem a liderança e o propósito dele, o objetivo dele tão claro, ele faz de uma forma muito natural. E ele trabalha com colaboradores muito jovens. A gente está falando de uma geração que é uma geração que precisa estar conectada com os valores da empresa para de verdade se engajar no trabalho ou se manter naquela empresa, né? Porque hoje, com a internet, com diversas possibilidades de ganhar dinheiro mesmo, a gente, como mercado, né, de trabalho, a gente perde um pouco a competitividade. E aí fica muito difícil da gente ter colaboradores. Então, um dos grandes desafios que eu sempre ouço, Marcela, eu não consigo ninguém para trabalhar na empresa. E aí, esses empresários que eu entrevistei dão esses exemplos, né? De como engajar os colaboradores, e daí dão um exemplo de colaboradores tão engajados que recebem propostas de ganhar mais e nunca não quiseram sair, né, daquele lugar, porque por conta de como eles são tratados, por conta do trabalho que eles fazem, que eles gostam do trabalho que eles fazem, enfim. E eu acho que assim, a maneira como a gente capacita ou como a gente envolve os colaboradores, ela está diretamente relacionada à cultura organizacional da empresa, que é um desdobramento do propósito, que é um desdobramento do entendimento do porquê aquela empresa nasceu, né? Que também está conectada com o propósito do gestor que você bem comentou. Então, eu acho muito um dos grandes desafios, mas já, né, falando para os empresários, existem soluções. Não são as soluções mais simples, né? Mas existem soluções, e aí vocês vão poder acompanhar um pouco das dicas que os empresários estão dando nesses vídeos. E aí, falando da experiência em si, acho que uma outra parte do engajamento é justamente oferecer uma boa experiência. Né? Como eu vou oferecer uma boa experiência se eu, como colaborador, não estiver feliz e não estiver bem dentro daquela empresa que eu escolhi para estar, né? Então, esse é um outro grande desafio que a gente tem no turismo, porque a gente oferece felicidade, oferece bem-estar, então os nossos colaboradores precisam estar alinhados com esse processo. E a gente vive aí num contexto de um aumento de 68% de burnout, por exemplo, né, nas empresas. Não estou falando das empresas do turismo em si, mas ainda falando sobre felicidade, sobre o bem-estar e estar bem, né, dentro da empresa, em Portugal, eles fizeram uma pesquisa que depois, quem tiver curiosidade, pode me acionar aqui através do direct. Foi feita uma pesquisa dos setores mais felizes, né? Dos setores onde as pessoas mais trabalham mais felizes. E o turismo não aparece, né? Em primeiro lugar, eles fazem esse monitoramento desde 2012 e agora eles estão vendo um crescimento da felicidade, do bem-estar no trabalho, mesmo que ainda esteja no nível 3 de 5, né, mas já vem um crescimento, e o primeiro setor é a tecnologia. E aí, assim, a gente não está falando de propósito como uma forma intangível ou como algo que a gente não consegue mensurar. A gente está falando de propósito porque está extremamente relacionado, diretamente relacionado com os resultados da empresa, principalmente nos dias de hoje. Onde a gente precisa comunicar os nossos valores preferencialmente para conquistar os nossos clientes, e a gente precisa comunicar os nossos valores para se conectar com os colaboradores.
né? E aí, nessa pesquisa, eles falam sobre a indústria da tecnologia, porque, claro, a gente é mais rentável, a gente é mais criativo se a gente está bem no ambiente de trabalho, né? O segundo são seguradoras, em geral, e o terceiro a indústria. Então, a gente não tem o turismo nessa pauta, né? A gente não tem o comércio e os serviços nessa pauta. O que me deixa, assim, um pouco preocupada e também feliz de estar podendo falar sobre esse assunto nesse momento, né? Eu acho que a gente precisa passar a refletir sobre isso. E aí eu quero ouvir um pouquinho de você sobre a sua opinião sobre isso e queria escutar também por que você escolheu o turismo, né, para atuar, já que você é economista, enfim, tem aí uma outra formação, né? Sei que é muito apaixonada pelas tendências, pela inovação, mas por que a atividade turística? Respondendo a primeira parte da pergunta, também lá em Portugal, né, nas 2 semanas atrás, uma missão de benchmarking, eu moderei um painel lá no WTC Lisboa, a convite aí da CNC, da FEComércio Paraná, junto com o Sebrae Paraná. E a gente compôs esse painel com o Turismo de Portugal, a pessoa que cuida de capacitação, exatamente, é a pessoa que cuida de recursos humanos dentro do Turismo de Portugal. Para quem não sabe, o Turismo de Portugal é uma mistura de Embratur com Ministério do Turismo, né? É o órgão do governo federal que cuida da atividade turística. Uma startup com soluções de sustentabilidade para a hotelaria e uma startup com soluções de inteligência artificial e dados para restaurante. E aí é muito engraçado, porque assim, hoje é um grande tema, principalmente nos países desenvolvidos, atrair e reter os talentos. Então, por que eu acho que no turismo as pessoas não estão tão felizes? Porque é uma jornada difícil, né? Trabalha final de semana, trabalha nos feriados, às vezes tem folga uma vez só na semana, tem gente que trabalha à noite, não é tão bem remunerado como outros setores. Então, tem algumas. Eu acho que a gente tem algumas tarefas de casa para fazer, sabe? Isso ouvindo também lá em Portugal, eu falei, pô, que bom que aqui também é assim. Mas à medida que você trabalha com alguns conceitos, com alguns valores que também são comuns a essa geração, né, de jovens que preza mais por algumas questões ligadas à sustentabilidade ambiental, que preza mais pelas marcas que cuidam das suas comunidades. Eu acho que você também vai, à medida que você envolve, você também vai trabalhando de uma forma que consiga reter mais esses jovens, né? Então, eu acho que, por um lado, esse tema de atração e retenção de talentos é um grande tema, sempre foi, mas depois da pandemia piorou, né? E que a gente precisa solucionar, e acho que a gente precisa também olhar para o nosso setor e falar assim, ó, o pessoal não quer trabalhar aqui, no nosso setor, o que está acontecendo? O que a gente pode oferecer? Uhum. E aí a gente teve uma reunião lá também com um grupo que chamou Valor do Tempo, que foi sensacional, e eles têm várias empresas, inclusive empresas de varejo, tem Hotel do Sono, tem restaurante, são vários segmentos, mas eles têm uma academia, eles prezam, eles trabalham muito bem com os funcionários, eles valorizam, eles têm reuniões semanais, as pessoas que conseguem ter insights sobre o comportamento dos clientes, elas ganham bônus, elas têm uma compensação financeira também, que no fim das contas é o que todo mundo precisa, né? Todo mundo tem as contas para pagar. Então, eu acho que olhar para esses benchmarks, né, para essas empresas que têm essas boas práticas, eu acho que pode trazer alguns insights para a gente. Uhum. Agora falando um pouquinho da segunda parte, né, por que eu trabalho com turismo? Eu acho que eu não trabalharia com outra coisa, Marcela. Quando eu tinha uns 10 anos, eu não sei se eu já te contei, eu não conto isso para muita gente, acho que eu não te falei também. Quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, eu já colecionava o caderno de turismo do Estadão, que saía toda terça-feira. Eu acho que ainda sai às terças-feiras, porque eu pensava assim: o dia que for para Berlim, eu vou saber o que tem para fazer lá. O dia que for para Santa Catarina, eu vou saber o que fazer. Então, eu sempre fui uma apaixonada por turismo. E eu fiz economia, mas antes de fazer economia, eu fiz um estágio numa agência de viagens. Quando eu estava fazendo o terceiro colegial, fiz um estágio assim de uns conhecidos.
E eu vi naquele momento que eu não precisava ser formada em turismo para poder fazer o que as pessoas faziam ali naquela agência. Nós estamos falando de 1988. É muito tempo. O turismo era outra coisa, né? Se hoje a gente já vê que não é uma pasta que ganha muita relevância, imagina há tanto tempo atrás. E aí eu fiz economia e no final do curso tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, e eu fui atrás de um professor aqui de Exalc, em Piracicaba, para fazer sobre exportação de laranja, suco de laranja. Aí ele falou assim, mas Marta, você não é apaixonada por turismo? Eu falei, eu sou. E por coincidência, fazia umas 2 semanas que eu tinha comprado um livro do Kierkegaard, Sociologia do Turismo, num sebo. Eu não imaginava que podia ter um livro, sabe, técnico sobre turismo, assim. Aí ele falou, mas você não é apaixonada por turismo? Então, por que você não faz sobre turismo? Aí eu achei um professor louco para me orientar e eu fiz um trabalho da Embratur como um instrumento de política econômica para o Brasil. Então, como que este órgão poderia funcionar como um instrumento de política econômica, e foi o único 10 que eu tirei na faculdade toda, né? Então, aí foi como eu comecei. Aí eu fiz um ano, eu trabalhei um ano na área de comércio exterior, depois eu comecei a fazer a pós de planejamento e marketing turístico em São Paulo, me mudei para São Paulo por conta disso, fui da primeira turma do Senac, e no final do curso eu montei com uma amiga o que seria hoje uma startup. A gente tinha uma empresa que a gente fazia roteiros personalizados na era pré-internet. Então, imagina que a Marcela quer fazer um tour pela Europa, a Marcela gosta do YouTube, e a gente tinha lá um banco de dados no Excel que a gente conseguia montar um roteiro personalizado num caderninho que colava e descolava as páginas, assim, fazia até um diário de bordo. E aí a gente também vendia viagem, então foi assim que tudo começou. De lá fui para uma operadora, depois eu passei no concurso para dar aula na Unimep, depois veio o Sebrae, e fui caminhando. Mas eu não, em alguns momentos da minha carreira, que eu vi assim os meus amigos economistas que trabalhavam em banco multinacional ganhando 10 vezes mais do que eu ganhava no turismo, eu falava, pô, eles viajam muito mais do que eu, mas eu não conseguia deixar, sempre gostei muito. Eu gosto muito do meu trabalho, eu me realizo com o meu trabalho, então não me vejo fazendo outra coisa. E aí a gente já tem uma brechinha para falar sobre propósito, né? Porque muitas vezes a gente acha que o dinheiro vai solucionar, né, muitas coisas, e sim, é super importante. A gente precisa disso, né, para viver, mas muitas vezes o dinheiro, e na grande maioria, principalmente dessa geração atual, e eu já estou falando da minha também, e aí estendo para as nossas, né, todas, não só a geração agora que está no mercado, a geração Z, mas todas as nossas gerações, a gente dá para perceber claramente assim, o como é importante a gente estar muito conectado com o que a gente gosta. Porque, de verdade, tem dia que a gente acorda desanimado. Não é só porque a gente ama trabalhar com turismo, assim como você, eu também amo, que não tem dia que a gente acorda desanimado. E aí você para pensar e fala assim, nossa, mas eu tenho a oportunidade de contribuir, né, com tanta gente, com tantas pessoas e fazendo exatamente o que eu gosto de fazer. E aí, assim, antes da última pergunta, Marta, para te fazer, eu vou só colocar aqui uma questão que a Marcela deixou, né, no chat aqui, que está relacionado com ela percebe uma emergência dos destinos em ofertar experiência. Isso não gera, por vezes, um desespero, né, e atropelo no momento da comercialização das experiências, né? Então, assim, eu vou responder o que eu penso, daí você também coloca a sua opinião antes da gente ir para a última pergunta. Mas, assim, eu vejo, muitas vezes, que o desenvolvimento da experiência, as pessoas percebem muito como moda. E sem estar atento ao comportamento de consumo. Ou muitas vezes, de uma forma muito racional, né, olha para o comportamento de consumo e fala, ok, eu acho que isso é importante. Mas para a gente, de fato,
desenvolver uma experiência relevante que seja competitiva no mercado, para a gente dar sustentabilidade a essa experiência, porque a parte da divulgação e da comercialização, que é o final da jornada, que é, na verdade, assim, o final da jornada para o empresário, mas é o começo para o turista, né? É uma das primeiras etapas para o turista, mas a comercialização é um dos grandes desafios nesse processo de desenvolvimento de experiência. A gente precisa acreditar. E a semana passada eu estava até fazendo uma oficina junto com alguns empresários, né, em Brumadinho, e a Marcela não estava, mas com alguns empresários que a gente está fazendo mentoria, eu falei justamente isso, com base num conceito que chama-se níveis neurológicos, né? O nosso comportamento é a base da nossa pirâmide, mas o que está por dentro ou em cima desse comportamento? É tudo que a gente acredita. A gente só coloca em prática e a gente só vai para ação se de verdade a gente acredita naquilo. Por que tantas vezes a gente planeja algumas coisas que a gente não coloca em prática? Porque talvez lá no nível das nossas crenças, lá no nível da nossa identidade, né? E eu fiz essa pergunta para muitos dos empresários que estavam lá: quem são vocês? E alguns deles não responderam que são empresários. Então, eles não respondendo que são empresários, eles não vão agir como tal, e eles não vão colocar em prática, por exemplo, estratégias de gestão de pessoas, estratégias de comunicação, ou a consciência, né, o entendimento dos valores, para então descer para outros pilares da gestão, porque a gente precisa se entender como tal, a gente precisa acreditar nas coisas para então colocar em prática. E eu vejo que muito do que é desenvolvido de experiência, muitas vezes os empresários acham que é uma moda, né? Ah, não, tá todo mundo desenvolvendo experiência, então eu também vou entrar nessa moda e desenvolver experiência. E não é. É um olhar para o seu negócio estar mais competitivo. Ou para continuar competitivo. Que você bem fala que as empresas que não tiverem uma experiência diferenciada, algo muito autêntico, não vão ser sustentáveis, né? Porque a gente precisa, e a gente está falando sobre isso, a gente precisa não só comunicar, mas a gente precisa vender essa experiência autêntica, né? Então eu vejo muito disso, Marcela. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas vou passar para a Marta aqui para ela dar também a visão dela com relação a essa questão. É o que a gente vê, Marcela, às vezes é esse desespero mesmo, precisa ter experiência, precisa ter, mas aí não sabe em que prateleira do mercado colocar, né? Eu acho que quando a gente começa a desenvolver um produto, seja ele qual for, a gente tem que pensar a quem ele é dirigido, né? E a partir daí a gente vai decidir qual que é a melhor prateleira, com quem a gente faz parceria, que tipo de influenciador, que tipo, se é um produto que cai melhor, né, vendendo diretamente para o consumidor ou pelo mercado, via uma agência, uma operadora dos canais tradicionais. Então, acho que sim, existe realmente essa falha, né, de formatar o produto, mas isso acontece, é comum, assim, a gente faz muito esforço, às vezes eu me vejo fazendo isso também, faço muito esforço para criar um produto novo e depois acabo não tendo tempo e dedicação para promover corretamente esse produto. Uhum. E aí, por fim, queria que você contasse para a gente qual que é o seu propósito, o que te move, e como você vê isso no seu dia a dia, profissional mesmo, assim, Uhum. né? Os resultados que você tem a partir disso, enfim, no seu dia a dia, como que você vê refletido esse propósito e o que te motiva? Quando eu comecei a trabalhar com turismo, né, já tem mais de 30 anos, o meu propósito estava muito ligado àquela menina que colecionava o caderno de turismo do Estadão e outras coisas, porque eu sempre, desde muito pequena, engraçado isso, eu sempre achei, desde muito pequena, que uma pessoa com mais informação ia aproveitar melhor o lugar. Eu era muito jovem e eu já sabia assim que eu não queria ir para um lugar e voltar com aquela sensação. Nossa, mas você não conheceu tal coisa? Tipo, você vai para um destino de praia e alguém fala, mas você conheceu tal coisa? Você comeu tal coisa? Né? E você fala, nossa, não, eu não sei se eu vou voltar. Então, eu no começo da minha carreira era muito voltado assim para
entendendo que um cliente, um turista, eu tinha uma agência, né? Um turista bem informado, ele teria uma melhor experiência de viagem. Isso eu continuo acreditando. Mas ao longo também da minha trajetória, que eu fui fazendo outras coisas, eu, né, fui para academia, montei empresa de consultoria e venho trabalhando aí bastante com palestras. Hoje, o meu propósito é desenvolver os destinos e as pessoas, né, que trabalham nesses destinos, mas principalmente de valorizar mais o nosso país. Eu tenho o privilégio de conhecer todos os estados brasileiros, alguns eu fui a trabalho, outros a lazer e muitos para as duas coisas. Eu acho o Brasil maravilhoso. Eu acho o Brasil super subvalorizado. As pessoas, principalmente quando a gente está na Europa, nessas feiras, as pessoas falam, mas você é do Brasil, sabe, tipo, não vou perder tempo conversando com você. E acho que isso é uma pena. E eu acho que isso está muito ligado também à nossa síndrome do vira-lata, né? Da gente valorizar muito o que tem lá fora. Então, por exemplo, nessa última missão para Portugal, e também na primeira missão que eu fiz em 2010 para Riviera Maia, eu via algumas boas práticas, muitas boas práticas nesses destinos, no caso de Portugal, inovação, tecnologia, uso de espaços ociosos, né? Coisas que eles têm, nossa, muito, a gente tem muito para aprender com eles, mas no quesito de experiência a gente está muito na frente. Né? Então, eu acho que a gente também tem que saber valorizar os nossos pontos fortes, saber dar mais valor. A gente tem um povo maravilhoso. O Brasil tem lugares incríveis, mas quando as pessoas vão tirar férias, né, assim, de uma classe social alta, mais elitizada, sempre tem uma preferência por destinos internacionais. Na época da pandemia, menos, porque a gente ficou mais limitado e o brasileiro descobriu o Brasil, mas ainda tem pouco estímulo, né? Como se a grama do vizinho fosse sempre mais verdinha. Então, hoje o meu propósito é muito nesse sentido, de desenvolver econômico e socialmente os destinos, e fazendo isso através das pessoas que trabalham no setor, e para que a gente, né, tenha um nível um pouco mais competitivo aí, que a gente consiga colocar os nossos produtos numa prateleira internacional. Eu estou sempre falando do Brasil, né, meus colegas, você não pensa em mudar para Lisboa? Não, eu adoro morar no Brasil, eu não quero sair daqui. Então, hoje esse é o meu propósito, deixar o Brasil mais conhecido e o nosso turismo mais competitivo. Você falando, né? Eu até fiz uma postagem sobre isso, sobre o meu propósito, né? E eu lembro, eu criança, falando e defendendo muito o Brasil, porque desde um ano, como minha mãe é mineira, meu pai é cearense, enfim, né? Eu sempre fui muito, assim, viajante para visitar a família e tudo mais. E aí, o Brasil tem muitos desafios, de fato, né? E eu ouvia meus pais comentando sobre os desafios, eu sempre defendia muito, com unhas e dentes, né? O país, sempre tive muito orgulho de ser brasileira. E aí, não por acaso, né? Trabalho com o turismo, e eu acho que para a gente conseguir valorizar o que a gente tem, o que a gente faz, a gente precisa ter um senso de pertencimento muito grande, que é o que eu vejo nos empresários que de verdade oferecem experiências autênticas. Eles têm um senso de pertencimento Mas do lugar de os onde eles mineiros vieram. têm mesmo. Demais, Os é mineiros são mineiro, muito baiano, né? orgulhosos. O Eu brasileiro acho que tinha que ser assim, assim. tem estados que têm isso muito enraizado, né? Que tem esse pertencimento muito assim, muito Rio forte. Grande do Sul também é Rio Grande assim, né? do Sul, né, Pernambuco, enfim, a gente tem aí uma série de estados que a gente pode assim listar aqui que as pessoas, né, quem nasceu nesses estados tem muito orgulho de pertencer. E eu acho que a gente, como brasileiro, precisa passar a ter esse orgulho de pertencer. Porque, de fato, a gente tem muita riqueza. A gente tem desafio, e isso é inegável, mas a gente tem muita riqueza, né? E essas riquezas fazem com que a gente saia muito na frente quando a gente fala de experiência autêntica, porque a gente tem muito para oferecer partindo de toda essa riqueza. Então, eu acho que o que falta, e a gente fala também muito em um dos vídeos,
é essa questão do pertencimento. E é um dos pilares, acho que é uma das características dos empresários que eu tenho lidado, que desenvolvem experiências autênticas e que lutam pela sustentabilidade do seu negócio com unhas e dentes, é o pertencimento. É porque eles pertencem a determinado lugar, a determinada comida, a história, enfim. Então é muito lindo de ver, sabe? Eu acho que o meu trabalho, nosso, na verdade, tem esse potencial, né, de fazer com que as pessoas enxerguem tudo isso e aí passem a cada vez mais ter orgulho de pertencer, que eu acho que é o que a gente precisa cada vez mais. Então, assim, eu quero te agradecer muito. Tinha Obrigada pelo programado aqui convite. meia hora, mas a conversa estava boa. Então, eu quero te agradecer muito essa oportunidade, né? Já em muitos outros momentos te agradeci ao nosso Foi encontro. muito bom Mas acho que mesmo a gente se conhecer. foi muito bom, foi muito importante, né? Para tudo que veio em seguida. E para mim nada é por acaso. Então, estamos aqui falando sobre isso também por esse motivo, né? A gente se encontrou e eu acho que vai continuar aí plantando e tentando abastecer nas pessoas essa motivação e esse senso de pertencimento, de ser brasileiro, que é o que a gente tem muito dentro de nós, né? Super obrigada. Esse vídeo vai ficar disponível, vou deixar aqui no Instagram, é claro, mas vai ficar disponível no YouTube também. E acompanhem, né? Acompanhem os conteúdos que vão vir. Eles são muito inspiradores. Sou muito suspeita, mas cada entrevista que eu fazia com os empresários, eles contavam coisas diferentes. Eu ficava mais feliz de estar fazendo, né? Tá tirando do papel esse projeto, que é um projeto de 2021, mas eu falei, não, agora é a hora. Então, acompanhem. E obrigada de novo, Marta. Foi um Obrigada pelo prazer conversar convite, com você. Marcela. Sucesso Obrigada para nós. para nós. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. E obrigada para quem acompanhou, né?